Narrativas, o podcast da Carambaia. No nosso primeiro Narrativas, no segundo semestre de 2018, falamos sobre literatura fantástica. Hoje, abrindo os episódios de 2020, a gente vai voltar ao tema, mas de uma forma mais específica. A gente vai falar sobre distopias nos livros. E aqui nos estúdios da Central 3, estou aqui comigo a Simone Caldas Volbrecht, que é advogada de propriedade intelectual e privacidade, e é mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo. Ela também é editora do site literário Pós-Fácil, que voltou à atividade em 2020. O foco de sua pesquisa é ficção científica e o seu maior interesse é por distopias, especificamente. E também o Lucas Alves, que é empreendedor no mercado editorial, ele é formado em jornalismo, trabalhou na assessoria de imprensa de editoras como a Aleph, e fundou o Combo Café e Cultura, e dá muitas dicas de livreiro. O Lucas é um fenômeno da venda de livros aqui. Eu sou Fabiano Cury, editor na Carambaia. Para a gente começar a falar, só para dar uma aquecida, eu vou perguntar para vocês dois, em poucas palavras, como vocês definem uma distopia. Se quiser começar, Simone. Distopia fica um pouco difícil definir. Eu preciso colocar um limite. Entre como eu definiria ano passado e esse. Tá, mas tente falar em poucas palavras da sua visão atual. Depois a gente vai a fundo nisso daqui. Distopia atualmente, pra mim, é você abrir o jornal e você tentar descobrir o que vai acontecer semana que vem. Certo. Pandemia. E pra você, Lucas? Quarta-feira, né? Não, zoeira. Diametralmente oposto de utopia. Eu acho que eu qualificaria distopia dessa maneira. Uhum. É exatamente o oposto de utopia. Aí depois a gente pode até cair na palavra distopia, mas só pra gente... Porque utopia é um conceito bem dado, assim. Todo mundo já conhece a ideia de utopia. É isso que eu quero colocar. Será que conhece? Eu vou tentar... não quero fazer um didatismo aqui, mas eu vou tentar pegar um pouco do histórico de utopia. Depois, se vocês quiserem acrescentar algo, a gente fala de utopia e de distopia. E depois a gente vai aprofundando e envereda para a literatura, que é o nosso foco aqui. Bom, a utopia, primeiro, é a Ilha de Thomas More, né? Aquele projeto irrealizável, que todo mundo conhece, do Thomas More, isso final do século XV, começo do século XVI. E, grosso modo, a tradução do termo grego seria o não lugar. A primeira vez que distopia apareceu foi num discurso do John Stuart Mill, na House of Commons, em 1868. E ele, na verdade, é um pouquinho diferente do que a gente entende hoje por distopia, mas o que ele colocou é que toda utopia era uma impossibilidade por causa da realidade da sociedade, a realidade econômica, e que todo projeto utópico ele estava sujeito às leis naturais que não podem ser influenciados pela vontade humana. Então todas elas estavam destinadas ao fracasso, todas as utopias estavam destinadas ao fracasso, e no fim todos os pensadores utópicos, na opinião do John Stuart Mill, eram no fundo distópicos. E essa, de uma forma diferente, mas os marxistas também enxergavam a utopia como algo descolado das estruturas sociais e também não merecia muita relevância. O termo distopia vem de mal, de doente, e é visto, como o Lucas falou, como a anti-utopia. Porém, eu queria depois colocar algumas questões. Será que se a gente coloca como em polos totalmente opostos, ou utopia e distopia tão relativamente próximos? Então eu vou começar hoje para perguntar, com um pouquinho mais de profundidade, porque a gente tem visto muitas obras, a gente vai falar um pouco delas, tanto na literatura, a gente vê hoje muito em séries, em filmes, né? Mas será que pensando assim na literatura, para a gente começar, qual é a primeira grande obra distópica que a gente tem? Simone, você que estudou o assunto ao fundo. A que me vem como mais marcante na literatura é Admirável Mundo Novo. Certo. Porque é justamente isso que o Lucas falou, de você ter a utopia
e você mostra o que é distopia em cima do que seria utopia. Então, pra mim, não tem uma obra que possa ser definida melhor no início, né, do que Admirável Mundo Novo. Mas Admirável Mundo Novo de que ano que é? 80 e pouco? Não, ele é mais da década de 50 ali. 50 e pouco. Mas antes deles veio o Nós. Do Zamiatin. Do Zamiatin, que é de 27. Sim. Que é bastante interessante, porque o Nós, ele era um revolucionário russo. E nesse livro ele traz a utopia, que é um mundo, vamos dizer... Vou usar o termo quadrado pra gente reduzir, não ficar só em cima dele. E que depois destrata isso, né? Desfaz isso e se torna a distopia dentro daquele ambiente. Mas eu acho que tanto o 1984 quanto o Admirável Mundo Novo deram uma... A gente pode chamar de se influenciaram por essa obra, mas de alguma forma é muito próximo, é quase copiado. Na Carambaia a gente lançou uma obra distópica que é o Dorminhoco do Wells, que é anterior ao Nós, né? O Nós é da década de 20, essa do Wells, se eu não me engano, é 1899, já é um pouco anterior. O Nós, ele apresenta uma estrutura mais próxima das distopias que a gente trabalha até hoje. Sim. O Dorminhoco, ele tem um outro flow ali. Mas aí de pensar, assim, eu lembrei algumas de cabeça, o Nós, o 1984, evidentemente muito conhecido, talvez o mais comentado. Mais recentemente, que não é um livro tão novo, mas como ganhou a série de TV, O Conto de Aya, né, da Netflix. O Fahrenheit 451, do Bradbury, o próprio Laranja Mecânica, do Burgess. Aí tem o Dorminhoco, do Wells. A gente lançou também, da década de 40, o Calocaína, da Karin Boyle, né, que é uma sueca que pegou a partir do que ela viu na Alemanha nazista, o crescimento nazista na Alemanha, e isso acabou sendo muito pertinente na decisão por esse tipo de narrativa. Vocês acham que existem... Assim, a gente vê que, principalmente no século XX, a narrativa distópica ela esteve presente em vários momentos, aqui eu falei de alguns autores, mas vocês acham que ela tem altos e baixos, ou ela... Porque a gente tem falado muito de distopia ultimamente. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham. Se existem momentos mais propícios para essas narrativas surgirem ou não? Eu acho que não, porque se você for olhar nas ondas da ficção científica, né, nos diferentes estilos da ficção científica, a distopia está sempre presente de uma forma ou de outra. Então, Philip K. Dick tinha distopias, né, o New Wave tinha distopias, Cyberpunk é pura distopia. A única que eu fico com um pouco mais de relutância em chamar de distopia, realmente, porque daí eu lembro da defesa que o Fábio Cabral, né, que é um dos autores brasileiros de ficção científica, faz, é chamar afrofuturismo de distopia. O afrofuturismo eu colocaria como uma exceção. Ele é um gênero próprio. Eu acho que o afrofuturismo ele cai num gênero próprio ali. Mas até pelo que ele fala, de que você não tem como dizer que é uma distopia algo que é parte da vida atual da pessoa. A vida atual da população negra já é tão distópica para nossa sociedade, né, branca, classe média, que você não tem como dizer que o afrofuturismo é uma distopia no futuro. Porque, no fim das contas, eles voltam e meio estão numa posição mais favorável de agência, de conseguir lidar com os problemas ao redor do que no mundo atual. Então, toda a ficção científica, praticamente todas as ondas, exceto o afrofuturismo. Mas aí você falou das sociedades que vivem em situações distópicas. Será que o termo distopia hoje ele não ganhou um sentido que talvez não seja muito preciso, em que se coloca a distopia muitas vezes como sinônimo de opressão, pura e simplesmente? Não necessariamente, porque na minha visão, eu fico um pouco mais próximo da visão do William Gibson, de que não é necessariamente uma opressão, mas o fato de que existem consequências que não foram pensadas ou não foram... não teve nenhuma ação contra essas consequências anteriormente, e agora a gente está tendo que lidar com elas. Por exemplo, os problemas climáticos, eles não são necessariamente uma opressão, mas todos vão ter que lidar com eles, porque vai ser uma distopia. E tem realmente uma onda atual de livros biopunks, né? Que estão formando uma nova onda de distopia, conversando só sobre isso, assim. Livros atuais e não, por exemplo, Náusea, do Miyazaki.
Não lembro. Náusea é uma obra, é um mangá muito bom, que depois virou até filme, que lida com isso. Houve uma guerra de 7 anos, destruiu tudo e começou uma distopia após isso. Ela é pós-apocalíptico e distópico. Certo. E biopunk. É a onda mais forte atualmente, na minha opinião, pelo menos, são os biopunks, assim. E os da política, né? Os que lidam com política. Mas e aí eu coloco para vocês, assim, a ideia de utopia e distopia, será que elas não, apesar de elas serem antagônicas, elas não estão próximas? Ou seja, que toda a distopia acaba partindo de um pensamento utópico e que talvez todo utópico, no fundo, seja um distópico em potencial. Vocês acham que isso é... Eu acho que elas têm, né, um ponto em comum sempre. Porque toda sociedade distópica vai ter alguém se beneficiando disso. Vai ter alguém vivendo numa utopia própria. Vai ter, nem que seja uma pessoa lá em cima controlando tudo. Vai ter alguém numa realidade utópica e o restante numa situação distópica. Isso coloca muito forte principalmente, eu vejo isso, pelo menos, né, no cyberpunk. Onde vive-se praticamente no anarcocapitalismo. Existe um poder central, executivo, mas inútil. Vive-se no anarcocapitalismo. Então as grandes empresas, os grandes grupos, eles estão bem. Para eles é uma utopia, tá lindo. Agora, para quem não pertence a esses grupos, para quem tá vivendo na classe baixa, é a mais terrível distopia. Tipo, você não tem controle sobre nada. No Neuromancer, né? No Neuromancer, quem vive lá na Vila Skylight, Tree Jane, toda a família, a Serteshpol, pra eles tá maravilhoso, eles estão em órbita. Quem tá na Terra que tá sofrendo. E vocês acham que essas narrativas ficcionais, a forma como elas estão ganhando, fazendo mais parte, vamos dizer, do discurso cotidiano das pessoas, elas estarem falando que vivemos em sociedades distópicas, mas muitas vezes associando a governos com características mais autoritárias, seria pelo fato de que esses governos hoje visam muito mais um determinado grupo que eles representam do que um governo pensando numa sociedade como um todo? Seria isso? Eu acho que a sua resposta, ela também conduz para uma coisa do... Existem algumas coisas que são padrão em quase todas as distopias. Uhum. E que hoje é padrão também nesses governos, na realidade, mas sempre tem um conteúdo moral pesado, que é dominante e opressor, de alguma maneira. E sempre explora um nível de... A palavra que eu vou usar é muito forte, mas eu não consigo encontrar outra no momento, que é estupidez coletiva. Uhum. Que é você... existe... Toda distopia, ela começa... E aí é uma ideia que pelo menos é própria, eu não tenho uma outra referência pra dar, mas ela sempre começa num grupo que tá aceitando muito bem aquele momento. Tipo, existe um grupo populacional mesmo, das classes baixas, aceitando aquele momento. Sim, não questionador. Não questionador. E aí depois as distopias se fazem quando alguém questiona isso. Normalmente o protagonista da distopia é esse sujeito que vai questionar. Então, a ligação que a gente faz com o momento, né, que não é só brasileiro, tá? A gente pode até... Não, a gente pode estar até falando do Brasil aqui, por causa da nossa visão, mas não é só brasileiro. Pro momento que a gente vive no mundo tem muito mais gente aceitando algumas posições do que questionando outras posições. E é essa ligação que as pessoas que questionam fazem. Tipo, isso é distopia, porque tem gente aceitando e eu tô me ferrando aqui. E tem um outro elemento que eu queria colocar, que acho que até está nas citações que vocês fizeram das obras, que é a tecnologia. A tecnologia costuma estar presente. Eu não me lembro de distopias nas quais a tecnologia não esteja presente de alguma forma. Mas existe um pouco de diferença entre as distopias mais antigas, mais clássicas, digamos assim, né? Nós, 1974, Admirável Mundo Novo, digamos, as distopias mais clichês, antigas, até Neuromancer, que esse futuro distópico ele era muito mais distante. Então ele era uma tecnologia completamente imaginada, extrapolada da cabeça do autor. E as distopias que a gente vê discutindo hoje em dia, o vigilantismo, o autoritarismo do governo, elas têm um presente muito mais achatado com o nosso. Que nem eu fico voltando para o William Gibson, mas não tem jeito, é o meu autor favorito. Mas ele tinha atrasado o livro mais atual dele, o Agency, que era para ter saído em 2017, se não me engano, 2016, 2017. Porque ele falou que ele tá tentando escrever algo mais próximo do presente, né? Tentando extrapolar a tecnologia atual
mas de uma forma, por exemplo, que algo que pudesse ser desenvolvido daqui a 6 meses, mas o presente, conforme ele ia escrevendo, ia vendo as notícias, ele ia sendo ultrapassado muito rapidamente. Então, ele ia tendo que reescrever o livro, e adiar. Então, a tecnologia existe, de qualquer forma, nas distopias, mas hoje em dia eu acho que ela é um fator muito menos determinante do que essa extrapolação de uma tecnologia muito diversa. Até porque eu acho que as pessoas estão olhando para um outro tipo de problema agora. A tecnologia, do jeito que a gente vê hoje, era muito novo. Sei lá, o conceito de internet é muito jovem. Assim, Sim. como o World Web, ele é muito jovem. Talvez todos nessa mesa viveram sem internet em algum momento. Para as pessoas que estão escrevendo hoje ficção científica, os problemas são outros. A gente tem outros tipos de problema para você esticar, para você... Como que era o termo que você estava usando? Para você explorar ali e elevar ele ao ponto máximo. E é por isso que o William Gibson sofreu para escrever uma ficção científica presente. Porque ele escreveu a Neuromancer, que eu não tenho certeza se foi o primeiro livro dele. Ele tinha escrito Burning Chrome primeiro. Mas não era sozinho, tinha escrito alguns contos, mas o livro mesmo foi o Neuromancer. Quando ele escreveu o Neuromancer, ele conseguiu pegar a internet e esticar. Hoje a internet faz parte da nossa vida, ela tá aqui. Hoje se pega outro tipo de problema para você esticar. Eu nem estou colocando a internet, alguma tecnologia específica, mas assim, o que é possível fazer com ela. Se você pegar o que o Orwell fez com 1984, o que ele pegou basicamente era uma televisão de duas... que ela não transmitia em uma única direção, ela transmitia para os dois lados. Ele pegava uma tecnologia que já estava ali aparente, ou você pegar sei lá, como o Wells mesmo trabalhou com os aviões nas suas obras, mas o que eu estou dizendo assim é de como você usa a tecnologia, no caso, para conseguir um controle mais amplo. Ou seja, hoje com a internet, o que se fala é a facilidade que você tem de disseminação de informações e o uso que se faz da própria falta de filtro que a internet tem para você ver que informação é relevante ou não, é verdadeira ou não, né? Então é nesse ponto que eu estava colocando um pouco a tecnologia. Eu acho que não necessariamente você vai ter só tecnologia. A tecnologia ela vai ter diferentes papéis dentro das distopias, mas, por exemplo, no 1984, a questão das notícias falsas não passava necessariamente por tecnologia, mas você tinha as notícias falsas. Hoje em dia, as notícias falsas passam necessariamente por tecnologia com o deepfake, com os robôs, né, tipo robô de Twitter e coisas assim. Então, eu acho que a tecnologia ela tá sempre presente de alguma forma, porém em diferentes aspectos e papéis dentro das distopias ao longo dos anos. No Calucaína, a tecnologia ela tá colocada de uma maneira bem diferente. Droga. Tá na droga, mas quando você fala... Mas o Admirável Mundo Novo também, né? Também, mas o Admirável Mundo Novo eu acho que usa a tecnologia de uma maneira a ciência de uma maneira mais forte que até 1984. Porque é a parte lá de você determinar como a pessoa vai nascer, né? A genética ali. E você falou sobre informação. Informação, eu acho... Informação e esperança muito mais próximas às distopias, muito mais comum a todas as distopias do que, de fato, tecnologia. Até voltando no Calucaína, quem que detinha a informação? Eram as empregadas, eram os porteiros, que é até um jogo bem interessante, né? Que era o cagueta do próximo, né? Era um lance humano, era um lance analógico a informação. Podia ter mentira. Aya também, o Conto da da Aya quase não tem tecnologia porque a sociedade se desfez de uma certa forma, né? Mas é a informação mesmo, que você vai passando de pessoa para pessoa. A informação, ela é determinante dentro das distopias. O Fahrenheit, né? De você destruir as informações que não são interessantes. Eu acho mais padrão dentro da distopia a informação do que a tecnologia em si. O controle da informação, né? Certo. A gente, pensando aqui alguns filmes, né? Que a gente tem aí mais recentes, a gente tem o Matrix, tem os Jogos Vorazes... tem esses eu não vi, mas até marquei, acho que meus filhos viram, que é Divergentes, o próprio Blade Runner, né, que é já mais antigo. Você viu? E as séries, o Brasil, o filme, que na verdade é uma sátira do Terry Gilliam, né, Mad Max e tudo isso. E a gente tem também as séries de TV, acho que uma que tem trabalhado muito esse conceito de algo que surge como...
talvez bom e que se desvirtua, que é o Black Mirror, né? Que usa a tecnologia, o desvirtuamento do Black Mirror, da tecnologia. Tem uma série que eu tô vendo e vocês estão falando, eu fico pensando nela o tempo todo, que é o Mr. Robot, não sei se vocês viram, da Amazon. E que é uma história que também é isso, você parte de uma ideia revolucionária e que você vê que não acontece do jeito que as pessoas imaginavam e é algo muito mais presente, algo muito mais possível. E até desenho, o Wall-E, por exemplo, acaba sendo, tem uma ideia de uma distopia que não deu certo, né? de um mundo tecnológico, tem não sei se o próprio Conto de Aia, né, que agora virou filme, tem todas essas obras. Westworld também. Qual? Westworld. Esse eu não conheço. Esse é do Crichton, né? Westworld. Westworld, tinha o filme original, né, que você tem década de 70? É mais ou menos isso. 70, final da década de 70. Você tem parques com robôs que são tão próximos dos humanos que você não consegue dizer a diferença. Certo. Só que em algum momento eles adquire uma consciência, uma autoconsciência e o que você faz com eles Sim, vão que também é um uma... pouco da ideia do Blade Runner, né, que tem isso. Mas pensando assim, toda essa gama de a gente estava falando de literatura, mas hoje a gente vê todas essas narrativas indo para outras plataformas, né, no cinema, nas séries, videogames e todos esses materiais. Vocês acham que, assim, por que está havendo isso? Por que esse interesse tão grande das pessoas por distopias? Distopia é muito pop, né? É pop? Distopia é muito pop. Todo mundo, de alguma maneira, quer saber pro bem e pro mal o que tem pela semana que vem, né? Como ela mesma disse. Mas aí nunca é pro bem, né? Não, distopia nunca é pro bem. A pessoa quer saber pro bem e pro mal, entendeu? A distopia é sempre lá do mal. O que evitar, né? Vamos evitar ir por esse caminhozinho aqui. Certo, mas assim, apesar de ser pop, assim, você acha que tá tendo uma superprodução de narrativas distópicas? Conduzindo hoje? Até para uma área que eu vivo intensamente, que é o mercado editorial. Sim, como é que é você que lida com o consumidor? Há 3 anos atrás, 3, talvez menos até, 2 ou ano passado, eu não sei exatamente, saíram 1 milhão de distopias no mercado. Por quê? Porque é algo de alta qualidade. E tem sim, você pega obras como O Nós, 1984, Admirável Mundo Novo, aí você vai um pouco mais pra frente, você tem Margaret Atwood, você tem, em alguns momentos, tem o Neuromancer, e você vai pra séries mandando muito no contemporâneo, 3% entrega um conceito muito bom, até um pouco melhor que a execução, mas o conceito muito bom. E, então é algo que as pessoas consomem com facilidade e mesmo assim tem qualidade. Então por isso que eu usei o termo pop. E o mercado está inundado. O mercado tem bastante distopia hoje. Assim, até brinca no meio de sci-fi que se fosse escolher um gênero para que falar salvou o sci-fi, salvou o mercado, acho que a distopia seria ele, né? Mas aí... Desculpa, só seguindo aí nessa linha de raciocínio, você que lida com pessoas que estão ali procurando muitas vezes esse tipo de obra. Porque a gente está citando aqui alguns autores que são aqueles fundamentais, o Huxley, o Zamiatin, o Orwell. A gente tem o Conto de Aia, que se não me engano é de 84, 83, começo meados da década de 80, que é um livro, assim, apesar de ser importante, ele ficou, assim, não foi um grande sucesso e que agora retomou com a série. Só que a gente já tem uma produção recente muito grande. Esses outros livros sempre foram publicados. Essa busca por esse tipo de narrativa foi algo que, vamos dizer, a indústria cultural produziu ou as pessoas começaram a demandar mais esse tipo de... Eu não sei, porque na minha visão, na verdade, as distopias sempre estiveram aí, né? De uma forma meio que constante, elas só mudam às vezes eu tô falando na quantidade, acho que eu nunca vi algo parecido. Na minha visão, por exemplo, às vezes a gente teve uma quantidade semelhante, mas às vezes num estilo que não ficou tão visível para o público. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos hoje em dia alguns autores de ficção científica que escrevem distopias. O Samir, né? O Samir Machado, o Eric, né? O Alexei Dotvort, até o
o Fábio Cabral, que não é distopia, é afrofuturismo, mas que ficaram mais visíveis, mas nós tivemos ao longo de todas as ondas da ficção científica brasileira, primeira onda, segunda onda, terceira onda, autores escrevendo. A gente só não tinha um alcance tão grande de chegar no público em geral. Mas ainda tinha alguma penetração. Você acha que talvez pelo cinema, aí o cinema, sei lá, videogames e séries, esses produtos conseguiram atingir um pouco mais. Nos anos 90 nos anos 80 a gente teve, né, o Blade Runner e vários outros cyberpunks, né, de distopia, e daí voltou nos anos 2000 com Matrix. Então foi uma onda, então a cada 10 anos mais ou menos isso volta. E agora voltou com Jogos Vorazes, em torno de 2010, 2015. E é interessante essa questão das ondas que ela falou, porque também são ondas de viés econômico. Se a gente observar essas ondas, elas sempre vêm ou numa crise ou numa pré-crise. Então as distopias também ganham poder quando o ambiente é de crise. É diferente da ficção científica praticada, vamos usar esse termo, pelos clássicos, né? O Clarke, o Asimov, o Heinlein, em certa parte, eles acreditavam num mundo muito bom. Mas porque eles também viviam uma golden era econômica. Logo, alguns deles ainda viveram a crise de 21 e tal, mas eles vieram depois disso, logo depois disso, e pegaram booms econômicos. Quando a gente pega as distopias, elas crescem a partir de crises de fora. Elas crescem a partir de crises econômicas. É até um estudo que alguém podia fazer. E uma outra coisa interessante é que se a gente for pegar as mais antigas, elas normalmente lidam diretamente... O controlador é o governo. Hoje você tem mais distopias relacionadas a empresas. Isso tem a ver com o fascismo. Sim. Se você pegar 1934, foi lançado em 48. Sim. Essa eu sei de cabeça porque é o inverso. Tinha acabado de acabar a Segunda Guerra. Tá certo? Tinha acabado de acabar a Segunda Guerra. O fascismo estava em alta. O fascismo estava sendo debatido. Então, quando você pega essas distopias, você encaixa elas num momento histórico. Mais uma vez, como ela disse, Cyberpunk estourou nos anos 90, nos anos 2000, porque foram duas revoluções pesadas. E o Zamyatin pegou a Revolução Russa. Ele fez 10 anos depois da Revolução Russa, ele praticamente... Tanto que rola uma confusão, né? Ele foi criticar o Fordismo achando que ele estava criticando a Revolução Russa, sabe? Tipo, foi uma... Mas, de qualquer forma, também, a gente vê muito mais hoje em dia corporações e indivíduos como, assim, os vilões, como os perpetradores das distopias, até porque as megacorporações no nível que a gente tem hoje em dia surgiram mais na década de 70, 80... Né, dessa forma global delas estarem presentes em todos os lugares. E com um poder econômico e político, às vezes, muito superior a de vários países do mundo. Exato, né? Teve uma época até que eu acho que eu não lembro se era a Pepsi, que teve acho que era o 10º maior exército do mundo. Porque eles adquiriram uma empresa e essa empresa tinha... eu acho que era alguma coisa a ver com a União Soviética. Alguns países da União Soviética, eles adquiriram uma fábrica lá e essa fábrica tinha tanques e submarinos, alguma coisa do tipo. Então, por um tempo, eles foram os maiores exércitos. Isso é distópico. Uma empresa que tem potencial de invasão é distópico. E essa nossa... aí uma outra questão. A distopia, ela tem a ver... Apesar de você ter falado, a gente pegar, por exemplo, Black Mirror, que é um tipo de narrativa que parte de algo muito próximo do presente. Você acha que não tem muitos episódios do Black Mirror que falam de um futuro distante? São coisas que muitas vezes envolvem um pequeno desenvolvimento de uma tecnologia que a gente já tem hoje. Mas é sempre essa necessidade de trabalhar com a curiosidade do indivíduo de prever o futuro. O que vocês acham? A distopia, ela acaba se beneficiando muito dessa nossa demanda de futurologias? Assim, eu acho que a ficção científica, no geral, a fantasia, elas se beneficiam muito disso. Só que a fantasia e a ficção científica são mais de o que é possível? O que dá pra fazer? O que pode ser divertido eu imaginar aqui? Que existe um conflito lá na frente, mas vai dar tudo certo porque as possibilidades são ilimitadas. E a distopia, justamente, as possibilidades são ilimitadas e as consequências também são. Mas a minha dúvida é se a distopia ela não acaba... A narrativa distópica, se ela não tenta aproximar do presente. Porque quando você fala, por exemplo, de um futuro com seres extraterrestres e naves espaciais, etc., parece uma coisa muito distante do nosso universo. Mas quando você fala de um aplicativo de celular que pode
mudar muitas vezes toda uma organização social. Isso está muito próximo. Mas daí é a distopia moderna. Né? Sim, é isso que eu estou colocando na distopia de hoje. É que eu acho que também ficou tão difícil você prever coisas... Eu acho que não é que ficou difícil prever coisas fantásticas para daqui a 2-3 séculos. Mas que elas não são tão assustadoras quanto o que está acontecendo hoje também. E, mais uma vez, cai naquilo que a gente falou. A gente vive momentos de crise cada vez mais próximos. Os momentos de calmaria e de crise são muito próximos hoje. Então, é muito mais fácil você prever aqui. Quando você fala de um ET daqui a 100 anos... uma invasão extraterrestre daqui a 100 anos não me dá metade do medo que vai me dar caso a gente cria alguma tecnologia que transforme tudo em neve na Terra, que nem no Perfura-Neve, sabe? Tipo, é muito mais provável que vai acontecer isso amanhã do que uma invasão extraterrestre. A pessoa fica imaginando que aquilo pode acontecer no tempo de vida dela. Não é algo... Mas a gente não pode esquecer o que ela falou pra gente não também cair num anacronismo, né? Não tinha metade... O 1984 tava longe de prever o Big Brother da Globo, sabe? Tipo, é esse lance, assim. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando fala de distopia, porque tudo parece tão próximo do que a gente tá vivendo que a gente esquece a época que a obra foi escrita. Certo. E os problemas dessa época também, desculpa. Não, uma outra coisa. As distopias, independentemente do modelo... ou de quem é o vilão da história e tal, sempre tem como objetivo um domínio, uma perpetuação no poder, e para que isso aconteça, há um sacrifício da liberdade. Você, Simone, falou aqui rapidamente no começo, e eu queria retomar esse assunto porque eu acho que é interessante. Quando a gente começa a olhar para as distopias, que a gente já citou aqui, vários termos, o conceito de distopia ele acaba não sendo algo um pouco elitista. Vou explicar por quê. Porque boa parte da população mundial vive em situação de ausência de liberdade. Sim. O que, vamos dizer, a opressão para boa parte do mundo talvez tenha ganhado um conceito um pouco mais sofisticado, sendo chamado de distopia. Você acha que... Eu acho que é justo dizer isso. Eu acho que, até se você for olhar as distopias, a maior parte delas foram escritas, né, as clássicas. Europa, Estados Unidos, algumas na União Soviética na época, mas eram o mundo desenvolvido. Era praticamente, se você for colocar de uma forma crua, é o medo deles de chegarem num ponto em que eles têm tão pouca liberdade ou agência ou recursos quanto o resto do mundo. Quanto o resto do mundo presentemente em alguns locais. E de qualquer forma, o que a gente tem hoje em dia é que a gente talvez já viva numa situação de fim de mundo, só que não no mundo inteiro. A gente já tem um fim de mundo, a gente já tem um apocalipse acontecendo em alguns locais do mundo. A gente só não tem ele distribuído de forma igualitária, né? Da mesma forma como a riqueza, a tecnologia não está distribuída de forma igualitária. Então é realmente elitista, né? Ela é um pensamento elitista você pensar que lá na frente eu vou ter esse problema. A gente já tem esse problema hoje em dia. Esse conceito é bem interessante e trazendo para algo contemporâneo, porque pega a diferença entre as distopias escritas, as clássicas, né? E as que estão sendo escritas hoje fora também dos polos de poder. Hoje a gente vê outras pessoas... Lógico, não faz 1/3 do sucesso do que faz os Jogos Vorazes, por exemplo. Que é um livro legal, não estou criticando os Jogos Vorazes, mas ele vem de um centro econômico forte. Quando a gente vai ler distopia brasileira, distopia africana, e tem bastante coisa, tem bastante material para trabalhar dentro disso, é muito diferente. A visão da distopia é muito diferente. E não que ela esteja mais próxima da gente, mas é porque existe uma distopia para cada pessoa, existe uma distopia para cada classe. Então, talvez a gente pode chamar assim as distopias clássicas de bastante elitistas, assim, sabe? Até algumas distopias clássicas usam como exemplo de problema o fato de que a pessoa teve que usar dinheiro vivo. As distopias, né, de países em desenvolvimento, distopias escritas em países em desenvolvimento já partem do princípio que você não vai ter nem dinheiro vivo. Mas até, assim, pensando, por exemplo, o Lucas falou da questão, por exemplo, ambiental, né? Enquanto a gente está aqui, vamos dizer, nos grandes centros, discutindo, a gente vai estar num colapso climático que vai afetar a vida das pessoas. Peraí, o sujeito que vive numa região
pobre da África, ele já está lidando com o rio do qual ele sempre dependeu, contaminado, o solo destruído e sem nenhum tipo de canal para discutir ou para demandar ou para criticar ou para fazer qualquer coisa. Essa pessoa já está vivendo nesse... The future is now, né? Mas no fim das contas, nas distopias, pelo menos os personagens principais, eles têm algum nível de agência que eles conseguem agir contra. Essas pessoas estão num nível ainda abaixo da distopia, porque elas não têm, às vezes, qualquer tipo de mecanismo para chegar em um nível de agência. Então é ainda pior. Lembrando que o herói está sempre envolvido de alguma maneira, o herói que eu digo é o protagonista, né? Sim. O protagonista, ele está sempre envolvido na utopia. Ele está em algum nível médio. Em 1984 ele tem um cargo médio. Em Calucaína ele tá no governo. Ele é quase um líder. Ou ele até consegue um acesso, mesmo que por acidente, de alguma forma. O cara é um hacker, então ele tá dentro do computador. Ele consegue uma hora se passar por alguém mais rico quando ele vai pra Skylight, põe uma roupa melhor, ele consegue enganar. Ele tem acesso, ele tem informação. Essas pessoas que a gente tá citando aqui, que elas realmente não têm... Elas estão abaixo do nível que os heróis das distopias aparecem. Sim. Acho que é pra eles que ocorre a revolução, ou pra afetar a vida deles aqui embaixo que ocorrem essas revoluções distópicas. Pra fazer um paralelo muito rápido, eu vi um estudo sobre Jane Austen, né, que Jane Austen é falado como se fosse uma crítica à sociedade inglesa, né, às questões de classe. Se você pega a classe, né, das personagens, mesmo os personagens de classe mais baixa lá, hoje em dia eles seriam de classe média alta. Se você olhar no extrato econômico da época, não tem ninguém lá que estaria passando fome. Elas têm terras, elas têm propriedade. Você não vai ouvir a voz do camponês. Exato, elas morariam nos jardins aqui em São Paulo. Elas teriam um apartamento nos jardins que elas estavam correndo o risco de perder, talvez, que não podem pagar o ITBI. Nossa. A gente tem que lembrar também que, voltando um ponto atrás, né? Distopia fala sobre informação. E o controle de informação é sempre burguês. É sempre elitista. Então, isso a gente tem que deixar claro. E nessa mistura se envolve ali, até por causa da minha formação, né? Tipo, o controle de informação é o que causa as distopias, de alguma maneira, ou algumas distopias, e esse controle ele é sempre elitista. Então, a gente parte desse pressuposto. E eu nunca tinha discutido essa maneira, né, elitista de enxergar. Mas é bem isso, quem tem poder, quem tem informação, consegue construir as utopias. Quem não tem, que vive as distopias. Certo. Legal, gente. A gente sempre aqui mais pro final do programa, a gente pode ser do assunto ou não, eu peço uma indicação de um livro, ou de um filme, ou de uma peça de teatro, o que for, assim, mas que vocês tenham tido contato, não precisa ser novo, mas que vocês tenham tido contato recentemente, que vocês gostariam de recomendar. Simone, você tem algum que você... Eu tenho. O que você citaria? Eu tinha trazido uma listinha aqui. Eu vou... Pode ser uma série de TV? Lucas, você tem algum que... Acho que você pode começar. Posso começar? Você tem uma listinha, você ganha um tempinho pra pensar. Não. Assim, de livros, tem o Éric Novello, né, com Ninguém Nasce Herói, que é de 2017, mas ano passado teve uma relevância grande por conta da censura aos livros na Bienal do Rio. Ele viu chegar. Isso, ele viu chegar. Ele viu chegar. É isso, né? O presente está achatado. Ele viu chegar. Com o futuro logo ali em cima. E justamente, o livro estava correndo o risco de ser censurado. Foi distribuído de uma forma completamente... E eu lembro da gente trocando ideia na mesa, né? Com ele e tal. E ele falando, tô escrevendo um livro com essa característica, 2 anos depois, Bienal do Rio, assim, sabe? Tipo, é meio assustador. É meio assustador. Daí tem o Samir, né, com o Tupinilândia também. Machado, Samir Machado, Tupinilândia excelente. E daí um que é Utopia, /Distopia, uma série. Tem no Netflix, The Good Place, O Lugar Bom. Né, que as pessoas morrem e vão para um lugar bom ou um lugar ruim. O que acontece se você vai para um lugar bom? Tipo, onde todos os seus desejos são realizados, onde tudo é perfeito. E o Westworld, que eu tinha comentado no começo, que puxa lá de uma distopia dos anos 70, de um dos filmes de distopia dos anos 70, e traz... Aí tá na 3ª temporada agora, maravilhosa. Eu acho que eu vou pegar minha última leitura. Até por causa da livraria, eu tô com um range muito amplo de leitura, lendo coisas que talvez eu não fosse ler se eu não tivesse. E eu li o Náusea, esse mangá, eu acho que ele é dividido em 7 volumes.
Honestamente, eu não sei quem edita ele agora. Eu tenho uma edição da Conrad. Se alguém tiver até uma colinha aí pra me passar, eu gostaria de falar. Mas é uma obra muito interessante, exatamente porque ela trata de uma distopia, um biopunk, assim. Aconteceu uma guerra, 7 dias seguidos de destruição da Terra, e até as florestas se tornaram venenosas. Esse eu acho que é um livro que é muito interessante, e ele tem uma linguagem muito fácil, ele brinca muito, ele tem uma história de princesa no meio, então ele brinca muito com aquilo. E seguindo na linha de distopias, eu indicaria mais 3. Tirando as clássicas, né? 1984, Admirável Mundo Novo. Isso já é sempre recomendado. Basilar. Mas eu convidaria as pessoas a ler Nós, do Zamia Team. Que já saiu agora por algumas editoras, né? Tem... A 34 lançou, a Aleph lançou também. Eu não sei se alguém mais lançou depois. Existe uma edição antiga, que eu não sei se continua em catálogo, mas eu sei que, como ele entrou em domínio público mais recentemente, saíram essas 2. E eu recomendaria o Calocaína, da própria Carambaia, até fazendo um jogo interno aqui, mas é porque é muito interessante ver o jogo do Grande Irmão antes do Grande Irmão. Você vê muita coisa legal ali trabalhando, e o jeito que eles lidam com o doméstico dentro das distopias. 90% do livro se passa dentro da casa do personagem principal, então... E eu acho que uma outra coisa interessante desse livro, independentemente da história, é o fato de uma mulher ter escrito num período que normalmente você não tinha escritoras, não eram numerosas as escritoras de ficção científica. E é um texto maravilhoso. Ela é poetisa, então ela tem um domínio da palavra muito interessante, é um texto muito bom. E em terceiro, eu vou recomendar 2 quadrinhos. Também, tudo bem. A gente não falou muito dos quadrinhos. Tudo bem. E eu recomendo, trazendo uma pro ambiental, para as distopias ambientais, o Perfura Neve. O Perfura Neve é uma obra francesa. Olha que horrível, eu devia ter feito uma lista. Tudo bem, a gente coloca depois na descrição do programa. O Perfura Neve é uma distopia francesa também muito interessante. E leiam Alan Moore. Jacques Lob. São 3 autores. Leiam Alan Moore, que fez V de Vingança, também é muito incrível. O próprio Watchmen. O Watchmen. Tem obras que são muito incríveis e que valem a pena ser vistas em diversos meios. Sei lá, se você quer encontrar algo diferente pra ver, 3% entrega um conceito legal, a primeira temporada é legal, dá pra consumir muito conteúdo de distopia interessante da maneira que você quiser. E o 3% é brasileiro, né? O 3% é brasileiro. Eu até cito ele um pouco, porque, bem ou mal, é uma produção brasileira que foi pro Netflix, estourou fora do Brasil. E gerou um buzz lá fora, né? As pessoas falaram muito mais lá fora do que aqui. Até porque a gente tá acostumado a ver aquelas pessoas, as pessoas de fora não. É um lance interessante. Então, acho que vale a pena ver e conferir. E quem quiser mais indicações é só passar lá no Combo, né? Sim. Obrigado. Passem lá, dica do livreiro. Vocês viram que o Lucas é muito bom para indicar livros. Bom, eu normalmente não falo, mas eu tenho uma indicação, não é um livro novo, mas eu li recentemente, de um autor que é uma figura absolutamente detestável, mas eu separo autor e obra sempre, é do Houellebecq, é o Submissão. Não é uma distopia clássica, mas é uma ideia de, assim, um futuro muito próximo, daqui 2 anos, 2, 3 anos, se a França fosse governada por um partido islâmico. Então é interessante, tem discussões políticas, ele escreve muitíssimo bem, apesar de ser quem é. Mas, então seria essa recomendação. Bom, eu queria agradecer muitíssimo aqui a participação da Simone e do Lucas nesse nosso primeiro Narrativas de 2020. Eu queria também dar alguns avisos. A Carambaia lançou já 2 obras esse ano. As Mulheres Contam, do inglês de J.H. Lawrence, que é uma tradução da Patrícia Freitas. E agora acabou de sair O Sino e o Relógio, que é uma antologia de contos românticos brasileiros do século XIX, e que foi organizada pelos professores Hélio de Seixas Guimarães e Wagner Camilo. São 2 livros fantásticos, estão muito legais. Você encontra na Combo Café? Já tem na Combo também, o Lucas vende lá. E também queria convidá-los a participar do podcast, enviando sugestões de temas, de entrevistados. Também podem enviar opiniões, dúvidas, pelas nossas redes sociais. Pode ser o Instagram, o Twitter, o Facebook, ou mesmo por e-mail. A gente está ali recebendo essas informações e a gente traz para o programa o que for possível.
Esse aqui foi o Narrativas, o podcast Editora Carambaia, que é gravado no estúdio da Central 3 em São Paulo e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.